Fala diário, hoje é dia 15, pela manhã eu já gravei aí a minha rotina matinal, né? Você pôde acompanhar um pouquinho do meu trabalho, aliás, antes de vir para o trabalho, do trabalho de cuidar de si. E eu não vou me estender muito não, porque anteontem eu dei uma falhada aí, uns 2, 3 dias com o livro Venda a Mente Não ao Cliente. Por conta disso eu vou dar uma acelerada, porque eu parei no dia 12, hoje é dia 15, então são 3 dias aí pra gente acompanhar o ritmo, não se perder e não chegar no final do mês sem entregar o resultado do livro. Vamos que vamos, né? As neurovendas são consideradas uma ciência? As neurovendas são uma ciência porque seus conhecimentos estão fundamentados em resultados obtidos por intermédio de estudos objetivos, seguindo princípios metodológicos sistemáticos. Durante anos permitiram chegar não apenas às informações verdadeiramente confiáveis, mas a uma plataforma de princípios e postulados que são específicos e não genéricos a outras disciplinas. Graças a neurovendas, o que a princípio eram apenas hipóteses, agora são ferramentas corroboradas e validadas cientificamente, a fim de controlar a validade e a confiabilidade de cada descoberta dentro das neurovendas. Cada hipótese foi verificada fazendo testes com 420 pessoas de ambos os sexos, considerando 3 faixas etárias e constatando, ademais, cada descoberta com uma dúzia de setores de vendas em 4 diferentes países com uma margem de erro de 5%. Portanto, isso não foi criado a partir da experiência do criador do livro como vendedor, mas por um laboratório, uma equipe de neurocientistas, comunicadores e especialistas em vendas. Nosso sistema de trabalho é muito simples. Juntos, elaboramos primeiro uma hipótese do que pensamos que podemos vender para o cérebro, testamos com a tecnologia adequada e vemos quais os resultados são obtidos. Se o cérebro está completamente distraído ou desinteressado durante o teste, isso significa que essa ideia, frase ou produto não está vendendo nada a ele. Então, descartamos esses testes e buscamos o seguinte. Por isso, devemos ter uma equipe de neurovendas, um vendedor especialista, um especialista científico, um perito em sistemas e outro profissional especializado que trabalhe simultaneamente para testar, validar e descobrir novas e melhores maneiras de se comunicar para vender. Tecnologia utilizada para validar as neurovendas. Uma das peças-chave da tecnologia para validar os princípios de neurovendas foi o capacete Quasar, que é um aparelho de registro eletroencefalográfico. E como já disse, originalmente criado para o exército dos Estados Unidos. Ele possui uma série de sensores para estudar como os estímulos afetam o cérebro das pessoas que estão usando a partir de medição dos impulsos elétricos provocados pela atividade neural em certas áreas do córtex cerebral. Antes, para fazer esses estudos, existiam apenas dispositivos desconfortáveis, cujos sensores tinham uma infinidade de cabos, e ainda por cima era preciso aplicar um gel sobre o couro cabeludo das pessoas para conseguir conduzir a informação proporcionada pelo cérebro até os sensores do aparelho. Há também equipamentos que precisam de argila molhada ou solução salina, entre os mais conhecidos para a condutividade dos impulsos. Parece que cada um compete para ver qual é o mais chato e desconfortável. Nós trabalhamos por anos com um sistema que precisava de gel, era o melhor que existia. Mas além do inconveniente gerado, o principal problema era que com esses equipamentos não podíamos testar a venda de um carro ou de um sapato e saber o que estava acontecendo no cérebro durante o processo real. O trabalho estava limitado a condições de laboratório, que apesar de isolar e controlar muitas variáveis, no final são espaços fictícios que não conseguem captar a realidade do contexto necessário para se conhecer a fundo o impacto de um estímulo ao nível dos diferentes processos cerebrais. Não era possível trabalhar em espaços reais, pois haviam muitos fios, eles limitavam o movimento que os eletrodos eram afetados por qualquer movimento da pessoa. Havia pouco tempo para as medições, pois o gel perdia rapidamente a capacidade de transmitir os impulsos elétricos. Agora, esses capacetes funcionam sem fio e têm sensores secos, por isso não precisam mais usar em gel nos estudos. Com uma redução de 80% no tempo, uma pessoa consegue estar conectada ao Quasar. Em menos de 3 minutos, inclui a calibração e a sincronização do equipamento, o que também diminui a espera. Além disso, os sensores permitem que as pessoas possam se mover, já que os dados podem ser capturados
e visualizados em tempo real ou armazenados no próprio capacete. Esse registro de atividade eletroencefalográfica é complementando por outras medidas fisiológicas que fornecem informações sobre o nível de impacto de um estímulo, como temperatura, o suor na pele e no pulso, assim como as frequências cardíacas no peito. O espetacular dessa tecnologia é que ela pode ser usada em diferentes ambientes para testar e validar os discursos de vendas reais, permitindo modelar, refutar ou aprovar hipóteses que se convertem em princípios fundamentais dessa ciência chamada neurovendas. O software que opera o capacete foi criado por nós e estuda o impacto das respostas provocadas por qualquer tipo de estímulo no cérebro humano e mede as respostas antecipatórias em níveis fisiológicos. Diz exatamente quanto o cérebro está conectado, animado, deprimido, ansioso, atento ou entediado, usando equações matemáticas, algoritmos que se transformam depois em uma escala de valores e classificação, o que nos permite saber como reage o indivíduo e se o que está sendo apresentado é fácil de entender e associar a seus interesses, expectativas e experiência. Temos também os trackers, que são lentes que determinam exatamente onde está o olhar da pessoa que está usando, embora nos testes para neurovendas não sejam muito usados porque nos concentramos mais no discurso verbal. No entanto, nós o incluímos naqueles momentos em que avaliamos os elementos não verbais do vendedor, como seus movimentos corporais. Vou mostrar no infográfico o seguinte passo da nossa metodologia, sejam nas condições de laboratório, sejam em ambientes naturais para validar um discurso comercial. A pessoa só precisa ouvir o que o vendedor diz. Pode ser diretamente no local em que a compra é realizada ou por meio de uma gravação. Toda a informação gerada é transmitida sem fios para um computador de alta velocidade que processa 500 mil dados por segundo com sincronização simultânea. Após a conclusão do teste com os aparelhos, a pessoa passa por uma entrevista minuciosa conduzida por antropólogos e psicólogos. Isso permite que cruzemos as informações de modo a podermos compreender os elementos complementares que explicam a maneira com que impactaram ou não o discurso de vendas. A verdade é que não acreditamos muito no que as pessoas dizem, mas é muito interessante e instrutivo ouvir como afirmam coisas e muitas vezes o cérebro delas conta outra. É também uma forma válida que nos permite comparar as informações e encontrar os pontos de incongruência entre o que as pessoas dizem e o que elas decidem. Essa metodologia é tão precisa que você pode dizer qual é a palavra de uma oração que mais se conecta com o cérebro e, portanto, estabelecer quais das muitas fases do vendedor estão produzindo resultados e quais não, para poder otimizar seu discurso de vendas. Assim, testamos frases como esta: esse televisor possui a mais alta tecnologia 4K 3D. No caso específico de uma mulher, percebemos que quando ela ouve este televisor, o cérebro vai bem, mas quando ouve alta tecnologia, começa a se desligar. E quando ouve 4K 3D, o cérebro se desconecta, não presta mais atenção e o processo é encerrado. Esse discurso não serve para vender TV para as mulheres. Então testamos outra frase: com essa TV você vai desfrutar a qualidade das cores. Imediatamente vemos que o termo qualidade com a palavra cores deixa o cérebro feliz e agrada muito. Uma pontuação de 6.9, um valor máximo de 10. O que essa descoberta está nos contando? Que quando você vende TVs para as mulheres, deve repetir mais vezes a palavra cor e qualidade. Certo, mas continuamos procurando uma frase vencedora. Vejamos, com essa TV você não vai querer mais sair de casa, vai poder ver filme no final de semana e economizar muito dinheiro. Então, vemos que o cérebro fica feliz e gera resposta positiva diz: quero essa TV, porque nesse caso também estão contidas as palavras corretas. Então, está tudo à mão do vendedor para combinar estrategicamente os elementos conectivos. Assim, por intermédio de vários testes, vamos descobrindo quais palavras, conceitos e categorias são mais poderosos para nos conectar com o produto ou serviço que vamos vender. Como você verá, não se trata de chegar à frase para que o vendedor use-a sistematicamente, mas de princípios que podem ser adaptados às suas necessidades agora
com certeza de sua efetividade. Das centenas de coisas que testamos nos últimos 10 anos, agora você vai aprender as 20 maiores descobertas de neurovendas que comprovamos que funcionam para que as pessoas comprem mais rápido, com menos desgaste e mais efetividade. O melhor é que essas 20 dicas vão além de cultura. Tenha muito cuidado ao ler o livro de neuromarketing feito nos Estados Unidos. O cérebro de um nova-iorquino é totalmente diferente de um latino-americano e os estudos desses lugares costumam ser tão específicos que não são generalizáveis para outros espaços. Então, as descobertas devem transcender a cultura, ser mais biológicas para atingir um nível de universalidade ou devem vir de estudos realizados em diferentes países para garantir a sua generalização. O estudante me disse: acabei de ler as 100 melhores neurodicas de um cientista norte-americano. O que você acha disso? Respondi: daqueles 100 princípios, apenas 40 provavelmente funcionariam no país onde vive. É preciso ter muito cuidado, porque a cultura modifica as respostas neurológicas e fisiologicamente em geral. Vermelho não é o mesmo no cérebro de um chinês do que de um sueco ou de um mexicano. Certa vez fiz um teste com um capacete quasar em uma concessionária de carros, um automóvel da Volkswagen, fabricado na República Tcheca. Havia um vendedor que falava muito, mas dizia pouco, e nos aparelhos ficou registrado que meu cérebro não estava prestando atenção em nada. Esse senhor, como a grande maioria dos vendedores no mundo, era um robô dizendo muitas coisas, mas poucas delas funcionavam para o cérebro. Isso acontece nas vendas tradicionais. Sentem que precisam mencionar tudo para ver se acertam em algo. No mundo das neurovendas, você precisa dizer poucas coisas, mas contundentes. Não é preciso falar muito para vender, você tem que apontar as coisas certas. Mais uma vez, devemos vender para a mente, não para as pessoas. No entanto, esse vendedor de repente falou algo e meu cérebro ficou imediatamente atento. Falou de uma tecnologia que o carro estaciona sozinho. O motorista só deve posicionar o carro em paralelo, o resto é feito automaticamente. Obviamente, meu cérebro e de outras pessoas podem reagir de maneira diferente quando estão comprando, mas o interessante é que existe uma coisa em comum. Neste caso, o fato que o carro pode estacionar sozinho foi o mais atrativo para o cérebro das 24 pessoas que fizeram o teste. Então, o vendedor deveria evitar falar tanto e diretamente ao milagre, o que um carro possa estacionar quase sem intervenção do motorista. Além disso, graças aos testes de neurovendas, percebemos que esse milagre chamou o dobro de atenção das mulheres. Então, recomendamos que a concessionária fizesse mais publicidade direcionada para vender esse carro para as mulheres, pelo menos sobre essa proposta. O que ensinam as neurovendas? Antes de tudo, como a mente humana funciona e como é processada a tomada de decisão de compra. Mas também o que a mente gostaria de ouvir. Como vender de uma maneira diferenciada para uma mulher ou para um homem. Como mudar as percepções criadas. O que os seres humanos compram instintivamente. Como desarticular o jogo da questão do preço e fazer jogar a favor. Como envolver a maioria do sentido nas vendas. Com quais palavras a mente é ativada para a compra. Mas é preciso ter muito cuidado com a maneira pela qual a neurovenda pode ser usada. Uma vez me chamaram para fazer um workshop em um congresso de cirurgiões plásticos. Quando cheguei, pareciam famintos e comecei a sentir a atmosfera pesada. Em menos de meia hora percebi pelas perguntas que todos queriam aprender como vender cirurgias estéticas, agindo de má fé. Imaginei, um médico pode operar no máximo 3 pessoas por dia, mas acho que eles queriam usar a neurovenda para operar 9. Então, durante 5 horas, gastei meu tempo repetindo a cada instante que primeiro deviam vir a ética. Percebi que essa é uma área perigosa e nunca mais concordei em fazer um workshop para esse segmento. É bom lembrar que conhecer a neurovendas o obriga a seguir um conjunto de princípios éticos e que o cliente deve estar sempre acima de tudo. Como vendedor, devemos proteger a integridade das pessoas que se aproximam de nós e nos concentramos em ser solucionadores de problemas, bem como uma ferramenta útil para ajudar a entender a necessidade por meio dos produtos e serviços que oferecemos. Nunca devemos pisar nos outros ou tentar criar novas necessidades. Um discurso ético bem estruturado não deve ser parte de um plano maquiavélico em detrimento de outras pessoas. O sucesso é alcançado com transparência e honestidade. Eu vou parando por aqui porque ficou com quase 15 minutos de vídeo. Obrigado por você que está acompanhando junto comigo. Você não precisa comprar o livro, né? Você vai acompanhar até o dia 30. Tá chegando, né? Não, dia 15, faltam 15 dias ainda.
mas a gente tem muito para caminhar. Olha onde nós estamos e olha o que falta para caminhar. Hoje, no final da noite, eu dou sequência nos capítulos 14 e 15, chegando naquilo que eu parei nos dias que eu não li. O caminho se faz ao caminhar. Tamo junto. Curta e compartilhe.